Boa parte do público enxerga tarifas, política monetária como assunto de especialista, entre outros temas da economia. Por que é importante que o brasileiro comum entenda o que está em jogo na briga dos Estados Unidos contra o PIX? A briga dos Estados Unidos contra o PIX é uma tentativa de defesa dos interesses dos Estados Unidos na visão do governo de Donald Trump. Eu acho que isso precisa também ficar bem evidente, porque todos os ataques que a gente sofreu até hoje, vindos dos Estados Unidos para cá, seja no antigo tarifaço, depois quando eles evocam, né, essa sessão para tentar colocar novas tarifas aos produtos brasileiros, todas elas são formas ali de dar recados, não só recados ao Brasil, mas no primeiro momento também à China, à Índia, que inclusive tem uma posição ideológica mais próxima dos Estados Unidos e mesmo assim não ficou imune ao tarifaço quando ele estava vigente. Então, Donald Trump ele passa por cima, inclusive, das negociações com a Índia e coloca 50% ali por conta do petróleo russo. Então, a gente vê que é um ataque coordenado não só a esses países, mas também aos BRICS e dando um recado muito direto à China também. Então, as coisas elas estão conectadas. Quando a gente pega esse primeiro tarifaço que acabou caindo, os recados eram outros, inclusive os pretextos eram outros, porque o Donald Trump ele usa ali um pretexto, ele usa uma justificativa, mas sempre tem um pano de fundo que ele tenta deixar um pouco mais escondido, mas que agora já não está mais escondido. Então, à época, ele falou da ditadura da toga, acabou falando do Bolsonaro perseguido, mas nada disso era o motivo real da imposição às tarifas para o Brasil vindas dos Estados Unidos, porque o que ele estava pensando era nos interesses das Big Techs, que foram grandes apoiadores de campanha, estava pensando justamente nessa articulação, como quebrar essa articulação dos BRICS, dando também o recado à China. Então, naquele momento, a gente tem esse primeiro ataque vindo aí ao Brasil. Tem as negociações, aí começa... O Donald Trump, ele dá um tiro no pé, porque ele coloca tarifas em produtos que começam a impactar a cadeia de suprimentos dos Estados Unidos, inclusive no prato do estadunidense, na carne, no café. Então, isso impacta a vida, a inflação, o preço lá e até a oferta dessas que as pessoas falam que é comida, mas que, na verdade, são commodities alimentícias, é assim que os produtores veem, mas que são a comida das pessoas, é o prato do americano ali que está sendo afetado. Então, acaba sendo um tiro no pé, ele retrocede, sofre muita pressão, e quando eu falei isso, olha, Donald Trump vai sofrer pressão de setor de alimentos e bebidas. Falaram, você está falando besteira. Olha, vai sofrer. E ele vai voltar atrás. Dito e feito. Sofreu pressão, voltou atrás. E aí agora ele volta a atacar o Brasil, a mirar o Brasil com o PIX. Chegou a falar de 25 de março, falou, né? Agora colocou ali as organizações criminosas como terroristas também. Tudo isso acaba sendo orquestrado de uma forma de impor, que é um método de Donald Trump, impor a negociação de cima para baixo. Então, ele vai tentar negociar, joga a régua para cima para tentar colocar as imposições dele e as pessoas abaixarem a cabeça, os líderes abaixarem a cabeça. E é o que ele está fazendo aqui. Ele tenta negociar, abre ali até aquela conversa com o presidente Lula, que foi vista como muito positiva, mas, na sequência, conclui a investigação que já estava acontecendo e coloca a tarifa de 25%, que está nessa ainda um pouco de tom de ameaça, mas que muito provavelmente pode ficar vigente, excluindo vários itens que ele tinha colocado no primeiro tarifaço, que não deu certo. Então, ele exclui o café, ele exclui as carnes, ele exclui as frutas, justamente porque vai gerar um processo inflacionário. Exclui o óleo, exclui uma série de itens que vão desencadear um processo inflacionário nos Estados Unidos, mas mesmo assim impondo uma tarifa de forma arbitrária e de cima para baixo. E agora usando a justificativa do PIX, que é um sistema de pagamentos brasileiro, do Banco Central, criado aqui, e que tira o dinheiro das Big Techs, como você mesmo falou, porque deixa de circular dinheiro na Visa, deixa de circular dinheiro nas grandes bandeiras de cartão, na Mastercard, e isso faz com que esse interesse seja ferido. Então, mais uma vez, ele está usando os interesses dos Estados Unidos para tentar interferir na soberania de outro país, da forma que o país se estrutura financeiramente, nos meios de pagamento de um outro país extraterritorialmente.
ali de forma também arbitrária, porque nada justifica, o Pix não justifica as tarifas e também não justifica ele atacar o Pix, ele não tem que se meter nisso. Mas é o modo dele operar e sempre muito de cima para baixo. Então a gente vê que o Donald Trump ele tem esses padrões, por mais que ele seja muito imprevisível, muito inconstante, ele tem esses padrões de negociação, de imposição, de tentativa de sufocar o país ali, de alguma forma, para impor as suas vontades e servir aos interesses dos Estados Unidos, como eu falei, na visão dele, no que ele acredita que vai funcionar e que não necessariamente funcione. Como é que o Pix foi inventado e com qual propósito? Por que ele seria, por exemplo, uma tecnologia superior à TED e ao DOC, que eram as formas anteriores que predominavam nas transações à vista, além do dinheiro vivo e dos cartões de débito? O Pix ele vem até como uma forma de facilitação dessas negociações, pelo custo, inclusive, né? Ele é menos custoso, ele tem uma fronteira tecnológica maior também, ele tem mais tecnologia. E eu acho que essa facilidade, o Pix ele começa com desconfiança, né? No começo as pessoas tinham medo ali. Desculpa te interromper. A TED e o DOC, quando você pagava, passava pela compensação dos bancos. Isso. Ela não caía direto na conta de ninguém. Isso, ela ficava em compensação, tanto que às vezes levava... Esse era o grande custo. Mais de um dia para compensar, dependendo. Ficava presa no sistema do banco. Eu que trabalhei no banco, cheguei ali a ver. A TED, precisa liberar a TED do fulano. Era manual, muitas vezes, porque caía... dependendo do valor. Então, assim, tinha a compensação, você tinha o tempo de compensar a TED. Então, tem outro sistema que era um sistema mais antigo, era um sistema que demandava também mais trabalho e tudo que demanda mais trabalho também tem mais custo. O Pix ele é mais automatizado, inclusive, dependendo de como você faz o meio de pagamento, ele nem dorme. Tem formas de meio de pagamento que o dinheiro não dorme na conta, ele passa de uma instituição para outra. E isso também diminui custo, diminui risco de regulamentação, mas enfim, nem vou entrar nesses detalhes. O Pix ele vem para facilitar essas transações. E como eu falei, começa com muita desconfiança. E evoluiu muito ao longo do tempo. No começo tinha ali aquele medo, e se alguém cadastrar minha chave Pix para outra conta? Hoje a Receita também evoluiu bastante nesse casamento de sistemas e ele é super seguro. Você não pode botar um CPF que não é o seu para receber Pix na sua conta. Mas ele começa com essa desconfiança e ganha popularidade muito rápido. Primeiro, porque o custo não existe. Até dia DOC ali tinha alguns bancos que cobravam, inclusive, R$6 por TED, R$8 para fazer DOC. Então, quem que ia fazer DOC e TED, sendo que pode fazer um Pix que cai mais rápido, que é mais ágil, no sentido de fazer mesmo a transferência. Você escaneia um QR Code e faz a transferência, você não precisa dos dados. O que tinha de erro de devolução de TED DOC, porque a pessoa punha o dígito errado, aí voltava para o banco, aí tinha que fazer de novo, e aí perdeu um dia em tudo isso. Então, assim, eram processos muito mais morosos, lentos e complexos. O Pix, ele vem justamente para facilitar isso, com muito mais tecnologia, desenvolvido aqui, e que acaba ganhando o coração dos brasileiros. Como você falou, 9 entre 10 brasileiros preferem o Pix, indicam o Pix. Então, é uma forma de transação que também vai tirar dinheiro de certos lugares, como a tentativa de colocar ali o WhatsApp Pay e outras formas de pagamento por Big Tech não pegaram no Brasil, por mais que o WhatsApp seja super popular, porque o Pix já está aí. Então, por que a gente vai usar o WhatsApp? Por que eu vou usar cartão de crédito, pagar tarifa, dependendo, pagar taxa, anuidade, se eu posso parcelar no Pix? Então, com essas facilidades dentro do Brasil, acabaram ganhando mesmo o coração e as operadoras de cartão, as próprias Big Techs, acabaram ficando contrariadas. Elas estão sentindo no bolso? Acredito que sim, porque o mercado brasileiro, por mais que a gente ainda tenha muito uso de cartão, inclusive cartão é a maior dívida do brasileiro hoje. Cartão de crédito é dívida, é considerada dívida, e quando a gente pega é o maior endividamento do brasileiro é com o cartão de crédito. As pessoas ainda usam o cartão de crédito. Mas o cartão de débito, por exemplo, caiu em desuso. Inclusive, assim, caiu em desuso em consideração com o passado, né, em comparação. Mas as próprias cédulas, eu mesmo não pego numa cédula desde antes da pandemia, eu acho. Se me pedirem, tem R$2 aí, eu não vou ter. Porque ou eu faço Pix, ou eu pago com a própria carteira do celular, nem carteira mais eu uso. E eu acho que
essas facilidades, essas modernidades, as pessoas se acostumam e se acostumam rápido. Então, para que ela vai ter um cartão de débito, que às vezes também pode cobrar alguma coisa dela? Para que ela vai, né, andar com um cartão de débito, só pode fazer o Pix de uma forma mais rápida? Então, isso começa a incomodar, porque o mercado brasileiro interno aqui, ele é grande. E as empresas têm interesse em explorar esse mercado. Elas querem colocar as empresas delas aqui e lucrarem com isso. Então, se elas começam a ter um impacto por uma ferramenta que foi desenvolvida aqui pelo Banco Central e que tem um custo muito menor, elas obviamente vão sentir e vão tentar pedir proteção. E aí que entra a contradição da coisa, né? Porque os Estados Unidos adoram falar que a liberdade do mercado, que ele se autorregula, mas na hora que a coisa aperta, vai pedir socorro para o Donald Trump intervir em alguma coisa. Aí a mão do Estado aparece bem grandona para meter o dedo. Bem grandona e bem peluda. Exatamente. Outros países têm sistemas parecidos com o Pix brasileiro? Na verdade, outros países querem aprender com o Pix brasileiro. Vários países têm essa tentativa de... Eu até vi em Portugal, eles estavam tentando fazer alguma coisa parecida, mas nada ainda que tenha a evolução que o Pix já teve. Então, muita gente vem para cá até tentar entender como é que a gente evoluiu esse meio de pagamento para tentar implementar. Mas eu acho que nem o Pix, só o Brasil mesmo. O Pix poderia se internacionalizar? Poderia, mas precisaria aí de um sistema mais integrado entre os países. Aí é que eu acho que mora o incômodo. Porque se você começa a internacionalizar os meios de pagamento de uma forma mais facilitada, o que garante que vai passar pelo dólar, que é a forma de hegemonia dos Estados Unidos? Então, isso também pode virar uma preocupação. Se todo mundo quiser ter meios de pagamentos mais fáceis e essa internacionalização não passar pelo dólar, passar por outra moeda ou não passar por moeda, hoje toda transação que você faz de câmbio passa pelo dólar. Você não compra euro, você troca por dólar e por euro. A cotação do dólar está sempre ali no meio. Então, praticamente tudo passa no sistema financeiro dos Estados Unidos. E é a forma que eles mantêm a sua hegemonia e o seu poder. Então, se você começa a ameaçar isso, que seja com uma negociação embrionária nos BRICS, que seja num meio de pagamento que pode crescer e os outros países também adotarem, quem garante que isso não pode, num futuro, ainda que no longo prazo, ameaçar a hegemonia do dólar? E só de ter essa possibilidade, mesmo que seja muito vaga, a gente sabe que isso já causa furor. Quer dizer, você acha que os Estados Unidos olham para o Pix e veem uma ameaça, ainda que longínqua, claro, uma ameaça à predominância do dólar nas transações financeiras? Eu acho que eles não estão ainda nem nesse ponto, assim. Pode ser numa coisa muito longínqua, porque precisaria de um sistema muito integrado para isso acontecer. E eu não vejo isso tão no curto prazo. Eu acho que nesse momento eles estão mais pensando nos interesses de lucro mesmo. Visa, Mastercard. Visa, Mastercard, talvez ali uma Big Tech que não conseguiu emplacar. Então eles estão pensando mais nesses interesses. A longuíssimo prazo... Por que a American Express não se preocupa com isso? O mercado da American Express eu acho muito pequeno aqui no Brasil, comparado com as outras. É por disponibilidade, eu acho, do crédito. É um cartão menor, né? Mas quando a gente pensa nas grandes bandeiras, você pensar cartão de crédito, qual que você pensa? Vai ser Visa, Mastercard. E eu acho que tem essa questão também das Big Techs, que tentaram muitas vezes emplacar aqui formas de pagamento e não conseguiram. Justamente porque tem essa barreira à entrada, né? Já tem a barreira do Pix, precisa vencer isso, convencer o brasileiro que o deles é melhor, que é menos custoso e não vai ser. Não vai ser tão integrado, porque não é do Banco Central. É o Banco Central que está integrando ali os pagamentos. Então, tem uma outra forma de chegar ao brasileiro. É muito mais fácil quando tem, né, parte ali do Banco Central. Então, competir com isso é muito difícil. Vira uma barreira para entrar no meio de pagamento no Brasil. E os Estados Unidos não gostam de barreira para entrar nos lugares. Eles querem entrar livremente.